Olá, eu me chamo Roberto Carlos Lira da Silva, eu sou enfermeiro, sou professor titular do Departamento de Fundamentos de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A minha área de pesquisa na universidade é avaliação econômica de tecnologias em saúde e no programa de doutorado em biociências eu ministro a disciplina de saúde baseada em evidências. Hoje nós vamos falar um pouco sobre revisão sistemática e na sequência a gente vai mostrar como é que nós costumamos montar estratégia de busca e recuperar informação nas bases. Vamos começar primeiro definindo o que a gente pode entender por revisões sistemáticas. Para isso, a gente precisa levar em consideração que nós podemos dividir as pesquisas, os estudos científicos, em dois tipos, basicamente. Ou esses estudos eles são originais, ou eles são estudos secundários. Os estudos originais são aqueles também chamados de estudos empíricos, enquanto que os estudos secundários, como por exemplo as revisões de literatura, incluindo as revisões sistemáticas, são estudos secundários justamente pelo fato dele se apoiar nas informações que já foram produzidas a partir da realização de estudos originais. Portanto, uma revisão sistemática compreende, basicamente, uma síntese dos resultados dos diferentes estudos que foram recuperados e selecionados para responder uma pergunta específica de pesquisa. É importante a gente destacar que quando a gente fala em revisão sistemática, a gente ou vai sintetizar evidências de estudos que tão somente descreveram os fenômenos, ou nós vamos sintetizar evidências de estudos que fizeram inferências estatísticas a respeito de determinados fenômenos. E aí, então, a gente, de acordo com o propósito geral da nossa revisão sistemática, ou a gente vai recuperar informações advindas de estudos descritivos, que vão nos informar sobre a distribuição de um determinado evento na população em termos quantitativos, como, por exemplo, a incidência ou a prevalência de uma doença. Temos também os estudos analíticos, um pouco mais rebuscados e um pouco mais complexos, sobretudo pelo fato de, na sua grande maioria, eles permitirem fazer comparações para trabalhar justamente hipóteses que pretendemos testar, que pretendemos avaliar. São estudos, por exemplo, que avaliam causa e efeito, exposição e doença. É um grupo, um conjunto particular de estudos, os estudos analíticos, que vão nos possibilitar fazer inferências estatísticas a partir do estabelecimento da diferença na magnitude do efeito dos fenômenos que são estudados, quer sejam esses fenômenos relacionados a intervenções clínicas, como, por exemplo, procedimentos ou medicamentos, ou ainda a exposição a fatores de risco. Dessa forma, nós temos os estudos descritivos, mais comumente utilizados na prática clínica e, consequentemente, aqueles que eventualmente serão utilizados como critérios de inclusão numa revisão sistemática, os estudos de caso e os estudos de uma série de casos. Então vejam que esses tipos de estudos, o estudo de caso e a série de casos, não é um estudo delineado especificamente para você identificar diferença na magnitude do efeito de duas intervenções diferentes. Ele não se propõe a isso, ele se propõe então somente a descrever o fenômeno ou ainda apontar a prevalência ou a incidência dos eventos que você está buscando identificar. Diferente dos estudos analíticos, os mais comumente utilizados na prática clínica, os estudos de coorte, que poderão ser prospectivos ou retrospectivos, os de caso e controle, os estudos experimentais, que uma vez que envolvem ser humano, eles passam a ser denominados de pesquisa clínica,
e ainda os estudos transversais ou estudos ecológicos. Esses são, portanto, os delineamentos de pesquisa que normalmente na prática clínica, quer seja para descrever um fenômeno, se aprofundar a respeito desse fenômeno, ou ainda buscar compreender quais seriam as possíveis diferenças entre estratégias que estão sendo avaliadas, são então os principais tipos de estudos que nós costumamos incluir nas nossas revisões sistemáticas. Quando a gente fala de revisão sistemática, a gente também precisa compreender, para que a gente possa formular uma pergunta de pesquisa mais apropriada, que existe um momento que nós chamamos de inferência. Essa inferência, ela pode ser feita de duas formas. Uma que nós chamamos de avaliação do poder de extrapolação desses resultados de estudos que nós vamos reunir numa síntese, que nós chamamos, portanto, de validade externa, e ainda uma inferência que estaria relacionada à qualidade dos estudos que foram produzidos, de tal modo que a gente possa ter maior confiança de que os pesquisadores que desenvolveram esses estudos foram capazes de produzir conclusões corretas ou bem próximas da realidade, que são as inferências feitas e que nós costumamos chamar de validade interna. De um modo geral, as revisões sistemáticas elas poderão ajudar a reduzir incertezas na medida em que, se eu tenho uma pergunta de pesquisa estruturada e se eu conseguir realizar uma estratégia de busca em diferentes bases de repositórios de artigos científicos, ou seja, eu conseguir realizar uma exploração mais aprofundada do que a literatura já produziu de conhecimento a respeito daquele fenômeno que eu quero analisar, trazendo isso para a prática clínica, eu tenho uma chance muito grande de reduzir incertezas. Então, a revisão sistemática é uma ferramenta que ajuda bastante nesse processo de redução de incertezas, na medida em que eu consigo fazer não apenas uma síntese qualitativa do que foi produzido de conhecimento até um dado momento, como eu tenho a oportunidade também, a partir de uma inferência estatística que poderá ser realizada, que nós chamamos de meta-análise, fazer a combinação das estimativas de efeito que nós identificamos nos estudos que foram recuperados, a partir da nossa estratégia de busca. Então, a revisão sistemática, se tem uma figura que melhor poderia representar de forma icônica o que é uma revisão sistemática, essa figura é um funil, onde, na sua porção superior desse funil, nós reunimos o máximo possível de estudos, de documentos científicos, e a partir do momento que a gente vai aplicando os critérios de elegibilidade, a gente vai chegando na porção inferior desse funil, ou seja, na sua ponta ou no seu orifício mais estreito, digamos assim, a gente chega nesse momento já com filtros que nos possibilitaram, então, direcionar esses documentos que serão aqueles que serão, de fato, capazes de responder de forma bastante específica a sua pergunta de pesquisa. Daí a necessidade da gente estruturar uma pergunta de pesquisa que possa, com muita facilidade, muita tranquilidade e segurança, te permitir recuperar informações. Então, toda a revisão sistemática, o êxito dela, o sucesso de uma revisão sistemática, a capacidade que ela tem de reduzir incertezas, depende fundamentalmente de uma boa pergunta estruturada de pesquisa. Basicamente, nós temos ali 3 etapas, que seria a formulação da pergunta de pesquisa, que deverá ser estruturada de acordo com o que se quer conhecer, a definição de uma estratégia de busca que seja sensível o suficiente para você recuperar na literatura a maior quantidade de documentos,
mas que ela também possa ser específica o suficiente para que você possa focar somente naquilo que de fato lhe interessa. Porque na fase mais superior, ou na estrutura mais superior desse funil, como a gente trabalha uma estratégia bastante sensível, você vai acabar reunindo, selecionando, incluindo ou recuperando um conjunto muito grande de documentos científicos. Só que uma vez que você aplica os critérios de elegibilidade, você vai tornando essa seleção muito mais específica. Então, é comum você, numa revisão sistemática, selecionar 300 documentos, mas depois de aplicar os critérios de elegibilidade, você vai trabalhar ao final, lá na ponta do funil, né, nesse orifício mais estreito do funil, você vai trabalhar com um número bem menor de documentos, né? Sei lá, 8, 10 documentos, que são aqueles documentos que de fato vão responder na íntegra a sua pergunta de pesquisa. Então, a estratégia de busca, ela é um momento também muito importante, só que ela depende fundamentalmente da pergunta de pesquisa estruturada. Eu preciso saber previamente onde eu quero chegar. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho pode ser possível. Por isso, a importância de se formular uma pergunta de pesquisa de forma adequada. Uma vez que a estratégia de busca ela foi adequadamente formulada, a gente parte para um outro momento, que é recuperar a informação. Esse momento ele depende das duas fases anteriores e ele também tem uma importância capital, até porque eu preciso saber o que eu quero procurar, portanto, onde eu quero chegar. Eu preciso definir como é que eu conseguirei chegar ao destino que eu proponho. E, por fim, eu preciso definir como é que eu vou utilizar as ferramentas ou os meios através dos quais eu vou alcançar esse objetivo. Então, eu, obviamente, preciso definir em que base eu vou buscar. Então, isso é um momento também muito importante da revisão sistemática. Existe uma confusão ainda patente com relação às definições do que é uma revisão sistemática, do que é uma revisão de narrativa, o que é uma revisão de escopo, o que é uma revisão integrativa. Os conceitos são dos mais diversos, mas eu gosto de levar em consideração que as revisões sistemáticas, ela, na verdade, é uma revisão de literatura tal como a revisão narrativa, só que a diferença da revisão sistemática é que eu vou procurar reunir documentos que foram publicados por diferentes autores, em diferentes contextos, em diferentes momentos e, eventualmente, em diferentes realidades da prática clínica. Diferente da revisão de narrativa, conforme o próprio termo sugere, eu vou fazer uma síntese narrativa a partir do momento que eu reúno documentos científicos que foram publicados por especialistas ou um grupo específico de especialistas numa determinada área do conhecimento. Por exemplo, eu vou fazer uma revisão de narrativa do que o grupo numa determinada instituição produziu de conhecimento a respeito do tratamento de neuromielites, por exemplo, no caso, neuromielite óptica, ou ainda de um grupo de pesquisadores que discutiram aí dentro da minha área como enfermeiro, como é que se dá o processo de utilização do processo de enfermagem na prática assistencial do enfermeiro. Então, a partir do momento que eu seleciono documentos, fazendo esse tipo de seleção, olhando somente para um determinado grupo de pesquisadores ou de expertises, né, que eu vou buscar dentro desse grupo para recuperar informação, eu vou fazer tão somente uma revisão da narrativa, sem me dar a possibilidade, por exemplo, de fazer o contraponto. Isso é algo que a gente tem a possibilidade e é uma das premissas da revisão sistemática, onde a gente vai reunir documento das mais diferentes vertentes, dos mais diferentes e possíveis vieses do ponto de vista de quem realiza essa pesquisa, porém com aquele cuidado da gente direcionar para o tipo de delineamento de acordo com a pergunta que eu quero responder.
Por exemplo, se eu estou preocupado em reduzir incerteza com relação a qual seria a melhor alternativa terapêutica para tratar uma determinada doença, pensando em termos da sua eficácia, por exemplo, não preocupado num primeiro momento com a sua segurança, os melhores estudos para reduzir essas incertezas são os estudos randomizados. Por quê? Porque agora eu preciso garantir um rigor metodológico, uma robustez dos estudos primários, porque agora eu vou recuperar esses estudos e vou fazer uma síntese estatística, né, uma síntese meta-analítica, para sumarizar a estimativa média do efeito dessas intervenções para a resolução de um determinado problema. E aí, se a gente não tem o cuidado de incluir estudos que possam ter uma maior credibilidade para reduzir incertezas, nesse caso que eu acabei de citar agora, nesse exemplo, essa revisão sistemática ela poderá, obviamente, amplificar esse viés. Essa é uma preocupação que eu não tenho na revisão de narrativa e nem tampouco na revisão integrativa. Então, eu costumo falar que revisões sistemáticas deverão ser feitas toda vez que eu quiser resolver um problema relacionado à incerteza quanto à segurança, eficácia, efetividade ou usabilidade de determinadas intervenções. Ou seja, eu preciso estabelecer comparações para definir qual das alternativas que são mutuamente excludentes e que compõem a minha questão de pesquisa numa revisão sistemática tem o melhor perfil de segurança, o melhor perfil de eficácia, de efetividade, de usabilidade, de custo-efetividade. E aí, para isso, eu preciso fazer comparações. Eu não preciso ter esse compromisso quando eu faço uma revisão narrativa ou quando eu faço uma revisão de escopo, e muito menos quando eu faço uma revisão integrativa, que o próprio termo já sugere, né? Uma revisão de narrativa, uma revisão integrativa, eu vou reunir todo e qualquer tipo de documento. Eu vou misturar ensaio clínico com estudo observacional prospectivo, com retrospectivo, com série de casos, com o que foi publicado em revista de magazine, o que foi publicado em periódico científico, o que foi apresentado em congressos. Não que eu não faça isso também numa revisão sistemática, porque a revisão sistemática ela já deixa bem claro que eu preciso explorar o máximo possível a literatura científica. Então, pode acontecer de eu ter bons ensaios clínicos cujos resultados ainda não foram publicados, mas eu já tenho ali resultados preliminares que eventualmente estão publicados em bases como clinical trials, por exemplo, que é o registro de ensaios clínicos universalmente utilizados por quem desenvolve ensaios clínicos, mas que não é um repositório de resultados de pesquisa reportados e depositados em bases de periódicos científicos, por exemplo. Então, eu elenco aqui algumas diferenças básicas entre revisões sistemáticas e revisões narrativas. Revisão sistemática desenvolvida no âmbito de um método rigoroso e transparente, não à toa. A gente precisa ter o costume de publicar no Próspero o nosso protocolo de revisão sistemática, informando para o leitor no momento da publicação que a regra do jogo, faremos aqui essa alusão, essa comparação, perdão, as regras do jogo elas foram transparentes, elas foram publicadas antes da bola rolar, se assim a gente pode fazer essa comparação, né? Ao passo que as revisões narrativas, os detalhes dos métodos não necessariamente deverão estar bastante claros ou muito bem descritos. Revisões sistemáticas são guiadas por uma pergunta clínica que é diferente de uma pergunta de pesquisa. Uma pergunta clínica, se estiver relacionada, por exemplo, à intervenção, eu preciso deixar bem claro qual é a população que essa intervenção poderá beneficiar, qual é a intervenção que eu quero avaliar, eu vou comparar essa intervenção com o quê, então preciso informar qual é o comparador e para que resultados, eu preciso informar qual é o desfecho. Então, a estratégia ou o mnemônico PICO é de fundamental importância que estruture a minha pergunta, fazendo com que essa pergunta de pesquisa agora ganhe um caráter de pergunta clínica.
diferente lá das revisões narrativas. Da mesma forma, nas revisões sistemáticas, o processo, conforme o próprio termo sugere, ele exige toda uma sistemática de busca de evidência na literatura. Então, se possível, eu posso, inclusive, publicar e devo publicar, sempre que possível, as estratégias de buscas que serão utilizadas para eu recuperar a informação. Eu não tenho a necessidade de fazer isso numa revisão de narrativa. Não estaria impedido quem faz uma revisão de narrativa de publicar essa estratégia, mas ele não tem esse compromisso. O próprio método não exige dele isso. As revisões sistemáticas vão te permitir descrever de forma explícita, porque é uma exigência, né? Quais foram os critérios de inclusão e exclusão dos artigos, dos documentos científicos que você recuperou, que são os critérios de elegibilidade. E ainda vão exigir a utilização de métodos que vão permitir, né, que vão te possibilitar minimizar o risco de viés. Então, depois de recuperada a informação, eu tenho esse compromisso na revisão sistemática de avaliar o risco de viés dos documentos que foram recuperados e incluídos na tua revisão. E além de avaliar o risco de viés, eu tenho a obrigação, o compromisso de avaliar a qualidade do conjunto da evidência. Bom, nós temos alguns passos que a gente poderia elencar aqui como sendo os 6 mais importantes passos que a gente deve necessariamente realizar, as etapas de uma revisão sistemática. Nós vamos abordar nesse encontro somente o primeiro e o segundo passo. Então, na sequência, nós temos lá o primeiro passo, que é quando a gente define a pergunta de pesquisa. Essa pergunta de pesquisa precisa ser uma pergunta clínica e que, para isso aconteça, a gente precisa estruturá-la utilizando mnemônicos específicos. Nós temos uma segunda etapa, que é a busca e seleção dos estudos primários. Por isso, conforme já foi dito aqui, a revisão sistemática é considerada como um estudo secundário, a exemplo de toda e qualquer revisão de literatura. Nesse momento, a gente define quais são os critérios de elegibilidade, a gente vai em busca dos estudos primários nas bases de dados que são mais devotadas a responder ou ainda a receber e, de certa forma, então, catalogar, né, esses documentos de acordo com o assunto que a gente vai trabalhar. Então, só para exemplificar, minha área é enfermagem, a base que é a mais devotada para receber artigos para indexação na minha área é a CINAHAL. Então, se eu quero fazer uma revisão sistemática que envolva uma produção científica muito mais específica e devotada para a área da enfermagem, é claro que eu não posso deixar de fora uma estratégia de busca que vá recuperar informação na CINAHAL. O terceiro passo seria a extração de dados dos estudos primários. A gente não vai entrar em detalhes com relação a essa etapa, mas é importante destacar que aqui também deve haver um rigor metodológico de tal modo que mais do que um indivíduo, né, um especialista em fazer extração de dados, possa trabalhar em parceria com outro especialista para realizar essa extração. Porque pode acontecer de, nesse momento, se eu deixar uma pessoa só para realizar essa fase do processo da revisão sistemática, pode ser que alguma coisa uma informação que deveria ser extraída deixa de ser feita. Então, seria importante que a gente fizesse também esse momento de forma pareada. A quarta etapa aqui exige também especialistas na área e que conheçam as ferramentas para avaliação avaliação crítica, né, que na verdade aqui é a avaliação do risco de viés dos estudos primários, utilizando as ferramentas específicas, o Risk of Bias da Cochrane para os ensaios clínicos randomizados, a ferramenta Robbins também da Cochrane para os estudos não randomizados, é o que a gente recomenda atualmente para avaliação crítica, portanto, avaliação do risco de viés desses estudos. A quinta etapa seria a síntese dos resultados dessa revisão e, sempre que possível for, já que eu estou fazendo comparação entre alternativas que são mutuamente excludentes na minha revisão sistemática, sempre que houver a possibilidade, além da síntese qualitativa, é importante que a gente possa realizar também a síntese quantitativa, que é a meta-análise. O sexto passo é a apresentação dessa revisão. Como é que eu vou reportar os resultados dessa revisão?
Para isso, a gente também precisa utilizar ferramentas, na verdade, são checklists, né? O Prisma, o checklist Prisma, ele foi atualizado agora recentemente, ele ficou muito mais complexo e muito mais transparente para reportar os resultados de revisões sistemáticas. Aqui eu trago alguns exemplos de perguntas de pesquisa a depender do que eu quero encontrar em termos de resposta. Então eu tenho lá a pergunta estruturada de pesquisa, que pode ser para avaliar intervenção, exposição, para testes diagnóstico ou ainda para definição tão somente de conceitos, né? Para melhorar ou atualizar o estado da arte a respeito de determinados conceitos ou construtos. Então a gente tem lá, basicamente, o P, que é a população, ela precisa estar muito bem descrita, né, em termos de idade, em termos de condição clínica bem específica, insuficiência cardíaca, tá, mas qual é a classe funcional? Eu estou preocupado com indivíduos que passaram por um pós-operatório ou indivíduos que são virgens de tratamento ou indivíduos que fazem tratamento medicamentoso. Qual é a faixa etária dessa população? Então, isso precisa ficar muito claro, que conforme já foi dito, a revisão sistemática ela objetiva responder uma pergunta que é muito específica. Portanto, o poder de extrapolação naquela fase lá da inferência, que a gente chama de validade externa, ela vai te cobrar isso, né? Eu não posso extrapolar os resultados de uma revisão sistemática para uma população diversa daquela que foi a população definida na minha pergunta clínica, na minha pergunta de pesquisa. Então, se é a intervenção que eu quero avaliar, eu vou utilizar aqui o I, a letra I desse mnemônico, que quer dizer intervenção, que é justamente aquela tecnologia, vamos chamar aqui de tecnologia em saúde, que eu pretendo avaliar. Então, por exemplo, eu quero saber se para pacientes com câncer de próstata, no estadio avançado, com tumor metastático, se seria eficaz, se seria efetivo ou seguro utilizar o medicamento A ou utilizar o medicamento B. Então, veja, a intervenção é exatamente aquela tecnologia para o qual lhe resta ainda alguma dúvida com relação ao seu perfil de segurança, ao seu perfil de eficácia e de efetividade, e que para que você possa definir se esses perfis eles são melhores do que alguma outra coisa, né, você precisa fazer comparação. Então, a gente teria aqui o comparador, que seria esse medicamento B, tá bom? Então, o teu comparador é a letra C do teu mnemônico pico. E o O de outcome seria o desfecho. O desfecho também precisa ser muito específico. Eu quero avaliar desfechos de segurança, eu quero avaliar desfechos de efetividade, eu quero avaliar desfechos de eficácia, desfechos de custo. Esses desfechos, eles vão direcionar muito mais precisamente para que tipo de documento científico eu vou buscar. Então, vou dar um exemplo. Se eu quero avaliar perfil de efetividade, eu quero avaliar se essa tecnologia ela tem um bom desempenho no mundo real de uso. E se a gente sabe que os ensaios clínicos controlados, eles justamente pelo fato de controlar fatores de confundimento, eles não vão permitir que esses fatores de confundimento possam interferir no desempenho dessa tecnologia, quer seja no que diz respeito à segurança ou à efetividade, não seria interessante a gente incluir, por exemplo, ensaios clínicos na sua fase 1, na fase 2. Se eu quero avaliar a efetividade, eu preciso considerar que eu devo incluir documentos que sejam menos controlados, que o rigor metodológico no que diz respeito ao controle dos fatores de confundimento não sejam tão rigorosos, como, por exemplo, os ensaios clínicos pragmáticos, ou ainda os estudos de coorte prospectiva que compararam exposição a esse medicamento A e a esse medicamento B,
Ou seja, efetividade, como é desempenho da tecnologia no mundo real, não seria oportuno a gente incluir documentos científicos cujo rigor metodológico exige controle de fatores de confundimento, como são os ensaios clínicos randomizados de fase 1, que são excelentes para avaliar perfil de segurança, mas não são bons para avaliar a efetividade. Ou ainda ensaios clínicos de fase 2, que já consegue te dar ali um pouco mais de capacidade de avaliar a eficácia, mas ainda pouco ou quase nada te permite avaliar a efetividade. Então, se eu quero avaliar como desfechos de efetividade, eu deveria incluir aqui, portanto, os ensaios clínicos não controlados ou ainda os randomizados, desde que sejam fase 3 ou fase 4, estudos de pós-comercialização. Esse S estaria basicamente relacionado ao tipo de estudo, que vai contemplar aquilo que eu já acabei de falar. Então, é o teu desfecho que basicamente vai te direcionar para o momento de definição de que tipo de estudo eu deverei incluir como restrição para recuperar documentos numa revisão sistemática. Eu trago aqui um exemplo do PICO, que seria a pergunta de pesquisa: o uso do natalizumab é mais eficaz e seguro no tratamento da esclerose múltipla remitente recorrente em comparação ao fingolimod? Então, veja, essa é uma pergunta de pesquisa. Como eu preciso estruturar essa pergunta de pesquisa, não basta tão somente eu falar que são, na população, os pacientes com esclerose múltipla remitente e recorrente. Eu preciso definir aqui, por exemplo, qual é a faixa etária que eu quero trabalhar. Eu quero avaliar esse perfil de segurança e eficácia para que faixa etária dessa população de pacientes? Para mulheres grávidas, por exemplo, para homens e para mulheres, ou tão somente para um sexo específico. Então, veja que a pergunta estruturada, a pergunta clínica, ela precisa ser bem delimitada. Da mesma forma, a intervenção. Veja, eu tenho aqui o natalizumab, que é o que eu gostaria de avaliar. Ainda me restam uma série de incertezas com relação ao natalizumab. Mas eu preciso melhor estruturar esse I do pico. Qual é a dose, qual é a via de administração, ou seja, qual é o esquema terapêutico que eu preciso reduzir incerteza. Da mesma forma, o seu comparador, o fingolimod, ou seja, qual é a dose? Eu vou comparar natalizumab na dose X ou Y, ou com esse esquema terapêutico comparado ao fingolimod, com essa dose, com esse esquema terapêutico. Eu preciso ter essa clareza. Com relação ao desfecho, eu preciso definir qual é o desfecho principal, que a gente vai chamar de desfecho primário. Pode ser que na sua revisão você queira responder questões relacionadas a incertezas com relação ao perfil de segurança e ao perfil de eficácia, como nesse exemplo aqui que eu trago para vocês. Então, veja, o desfecho primário aqui é o perfil de eficácia. Então, eu quero avaliar olhando para a taxa anualizada de surtos de esclerose múltipla. Enquanto que o meu desfecho secundário tem a ver com a avaliação do perfil de segurança. Então, é um perfil de segurança. Eu quero avaliar se essa intervenção natalizumab ou fingolimod tem melhor perfil de segurança, considerando a ocorrência de leucoencefalopatia multifocal progressiva, por exemplo. E que tipo de estudo que eu vou incluir aqui? Não basta eu definir tão somente que são os ensaios clínicos randomizados, porque, do contrário, eu poderia incluir somente os estudos de fase 1. Seriam bons ali para avaliar perfil de segurança, mas o perfil de eficácia, por exemplo, dada o limitado N dos indivíduos que participam dessa fase do ensaio clínico, eu provavelmente deverei encontrar um intervalo de confiança muito grande nas estimativas do efeito, e certamente, quanto maior o intervalo de confiança na estimativa do efeito, maior é a incerteza. Então, seria oportuno que a gente incluísse aqui os ensaios clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3, por exemplo. Bom, eu tenho aqui outros exemplos que levam em consideração revisões sistemáticas para avaliar fatores de risco relacionados à exposição
a determinadas condições. No caso particular aqui, a pergunta de pesquisa é qual o risco de câncer de pulmão entre indivíduos adultos expostos ao tabagismo quando comparados aos não expostos. Então, eu vou utilizar uma estratégia do mnemônico PECO. Qual é a população, qual é a exposição, qual é o meu controle, quais são os desfechos e, da mesma forma, qual é o tipo de estudo. Percebam vocês que quando a gente está fazendo um estudo de revisão sistemática para avaliar exposição, eu quero fazer uma síntese para responder uma pergunta que tem a ver a exposição a fator de risco, né? Causa e efeito. Veja que a exposição é justamente o fator de risco que você quer avaliar. Qual seria o seu melhor comparador? Não expostos. Então veja que eu já consigo direcionar qual é o tipo de estudo que eu vou incluir na minha revisão. Então veja que, como não se trata de uma intervenção, mas sim de uma exposição, ensaios clínicos não se encaixariam aqui como o melhor delineamento para responder essa questão de pesquisa. Mas eu teria aqui, por exemplo, os estudos de corte, sejam elas prospectivas ou retrospectivas, ou ainda os estudos de caso e controle. Né? Nem caberia no ensaio clínico a gente randomizar 2 grupos. Num grupo eu vou utilizar o tabaco, no outro grupo eu não vou utilizar o tabaco. Ou seja, nem passaria no comitê de ética, né? Um estudo como esse. Então, a gente precisa recorrer aos estudos observacionais. Olhem para o desfecho também. Desfecho primário, incidência de câncer de pulmão. Secundário, incidência de metástase. Veja que o desfecho, tanto primário quanto secundário, eles não têm a ver com prevalência, por exemplo. Então, se eu quero avaliar a incidência, qual é o tipo de delineamento mais apropriado? São as cortes prospectivas. Elas é que vão me permitir avaliar a incidência. Então, não caberia aqui, por exemplo, para essa pergunta especificamente, eu utilizar estudos do tipo caso e controle, porque eu quero avaliar a incidência. Ou ainda estudos transversais, né, onde eu farei ali, me permitam a comparação, mas é como se fosse uma foto instantânea, onde exposição e desfecho são avaliados no mesmo instante de tempo. Então, não tem como conhecer o número de casos novos. Isso só será possível a partir de um estudo de corte, preferencialmente uma corte prospectiva. Então, são algumas nuances que talvez acabam explicando por que muitos acadêmicos eles têm dificuldade. Acadêmicos que eu digo não apenas o acadêmico que está cursando a graduação, né? O acadêmico é aquele que ainda está na academia, quer seja fazendo seu curso de graduação, seu curso de especialização, no caso aqui a residência, o mestrado, o doutorado, eles têm dificuldade de montar sua estratégia de busca e às vezes montam uma estratégia, eles explodem essas estratégias nas bases que eles selecionaram e acabam recuperando pouco ou quase nada de documentos. Ou ainda recuperam muitos documentos e quando vão fazer a leitura, já no primeiro momento da leitura, para a extração de dados, para a seleção e inclusão desses estudos, eles começam a perceber que aqueles estudos não têm absolutamente nada a ver com aquilo que ele gostaria de encontrar. Né? Talvez possa ser um exemplo aqui, ele está procurando por incidência, mas ele recuperou documentos que são estudos de caso-controle ou que são cortes retrospectivas que não te permitem avaliar ou estimar taxas de incidência. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é o mais comumente utilizado para avaliar testes diagnósticos, que é o mnemônico PIROS. Então, a pergunta de pesquisa é: para mulheres entre 25 e 60 anos, com citologia oncótica alterada, qual a acurácia do teste para para detecção do HPV por captura híbrida, quando comparado ao teste referência, que é a colpocitologia ou exame de Papa Nicolau? Essa é a pergunta de pesquisa. Quando a gente estrutura essa pergunta, qual seria o pico? Mulheres entre 25 e 60 anos, com citologia oncótica alterada. A gente poderia ainda especificar um pouco mais
essa população, se for o caso. Esse I aqui é do teste index. Então, o teste index é exatamente aquele teste que você ainda tem incertezas com relação à sua capacidade preditiva, ou ainda, você ainda não conhece muito bem o perfil de acurácia desse teste para a detecção do papilomavírus, portanto, ele no mnemônico Pirus é o meu teste index. Mas eu preciso ter um teste de referência, que é aquele considerado sempre o padrão ouro. No caso aqui, a colpocitologia com Papa Nicolau. E aí os desfechos são basicamente, ou estão basicamente relacionadas aquelas variáveis que vão te permitir avaliar a acurácia diagnóstica dos testes, que seriam aí a sensibilidade, a especificidade, o poder preditivo, positivo, negativo, os resultados falso-positivos, falso-negativos, enfim. De um modo geral, eu quero avaliar sensibilidade e especificidade como desfecho primário. Como desfecho secundário, aí seria um desfecho reportado pelo próprio paciente, né, e que aí não tem absolutamente nada a ver com um desfecho que é avaliado de uma forma tão objetiva como a sensibilidade e a especificidade, aqui a gente incluiu a ansiedade. Então, isso pode também impactar na hora que você vai recomendar ou decidir qual é o teste diagnóstico que você vai utilizar para uma dada população de mulheres dentro dessa faixa etária com citologia oncótica alterada. E os tipos de estudos, a exemplo do que eu havia apresentado aqui anteriormente, onde eu incluí revisões sistemáticas com ou sem meta-análise, eu poderia ter feito isso também lá no Pico, mas aí a gente já caminharia para um outro tipo de revisão sistemática, que são as over-reviews, que são as super-revisões sistemáticas, ou revisão sistemática de revisão sistemática, tá bom? Da mesma forma que a gente tem hoje em dia as revisões sistemáticas de comparação indireta, ou meta-análise network. Mas como aqui a ideia é a gente começar de uma forma mais básica possível, seria oportuno, então, que a gente pudesse se deter tão somente na revisão sistemática de comparação direta, que é essa que eu estou trazendo exemplos aqui. Bom, e existe uma outra possibilidade em que eu quero tão somente fazer a descrição de um determinado fenômeno, como esse da questão que eu apresento aqui. Como os sistemas de informação geográfica, análise espacial, são aplicados e usados na pesquisa com farmácias. Então, veja, eu não tenho intervenção, eu não tenho controle, a população está basicamente relacionada àquilo que eu quero pesquisar, que no caso são as farmácias, e como é que eu posso melhorar a pesquisa dessas farmácias, utilizando sistemas de informação geográfica. Então, eu tenho lá o P, de estudos conduzidos em farmácias, obviamente, né? Afinal de contas, a gente está querendo responder uma pergunta que tem a ver com as farmácias. O C, que trata especificamente aqui do uso do sistema de informação geográfica, seria, fazendo uma alusão com o Pico, a nossa intervenção aqui. E esse C seria, também fazendo uma alusão ao Pico, o nosso controle, que seria não haver limitação geográfica ou do nível de atenção. Então, são alguns exemplos de estruturação de pergunta de pesquisa que vão facilitar em muito a nossa vida no momento que a gente vai montar a nossa estratégia de busca. Então, uma pergunta de pesquisa bem estruturada, no formato de uma pergunta clínica, ela precisa reunir algumas características. Ela precisa ser bem entendida pelos pesquisadores, sobretudo aqueles que vão montar a estratégia de busca para você, se não você mesmo, agora na condição de clínico, né, de profissional, ou juntando aí, ou reunindo aí também, dentro desse mesmo profissional, um pesquisador, né, que é ele mesmo que vai montar a sua estratégia de busca. Então, ela tem que ser bem entendida por esse indivíduo enquanto clínico, enquanto profissional
de saúde, mas também precisa ser bem entendida por ele na condição de um pesquisador, que vai montar essa estratégia de busca e vai explodi-las nas bases, que vão utilizá-las para delinear um protocolo de pesquisa que possibilite encontrar respostas para essa pergunta. Tá bom? Então, essas são algumas condições ou alguns aspectos relevantes que a gente precisa destacar. E agora, o próximo momento seria de definição dessas bases prévias que deverão ser utilizadas. A gente tem uma série de bases. Essas bases, elas poderão ser acessadas diretamente ou elas poderão ser acessadas através de portais. Então, por exemplo, o PubMed não é uma base, é um portal. Dentro desse portal, que me dá acesso a pelo menos outras 3 bases, uma dessas bases é a Medline. Então, essa é a diferença entre um portal e uma base. Tá bom? Então, vou pegar um outro exemplo aqui, que seria a Cochrane. A Cochrane, durante muitos anos atrás, ela era uma base que reunia tão somente revisões sistemáticas e revisões Cochrane. Ela foi se modificando ao longo dos anos e hoje você já tem a Cochrane Library muito mais como um portal do que uma base propriamente dita, porque eu posso, através da Cochrane, por exemplo, recuperar ensaios clínicos que estão indexados na base do PubMed. A gente tem o próprio Google acadêmico, não seria o mais interessante, mas quando a gente fala em revisão sistemática, e se a gente parte do princípio de que é uma busca exaustiva da literatura, eventualmente o Google acadêmico deve ser considerado como uma possibilidade de recuperar informação. A gente tem as bases de Epistemonicus, por exemplo, que reúne basicamente revisões sistemáticas. Nós temos metabuscadores. A gente não vai falar aqui sobre metabuscadores, mas é importante que a gente comente dessa possibilidade, né, da gente realizar a nossa busca através de metabuscadores, que são plataformas, que são portais que vão te permitir buscar em diferentes bases no mesmo instante de tempo, né, com uma única estratégia de busca. Essas bases que eu citei aqui nesse primeiro momento são bases que você tem livre acesso. E livre acesso para você explodir a sua estratégia de busca, para você recuperar informação. Não significa dizer necessariamente que você tem acesso livre aos documentos na íntegra, gratuitamente. E existem aquelas bases e portais que são de acesso restrito. Eu estou trazendo aqui a Embase, que é uma excelente base para quem quer realizar revisão sistemática envolvendo medicamentos. Ela, inclusive, é uma base melhor do que a própria, do que o próprio Medline, tá bom? Mas para quem quer realizar uma revisão sistemática para responder uma pergunta que envolve medicamentos, ele não pode deixar de recuperar informação no Medline, quer seja diretamente na base, quer seja através do PubMed ou da BVS, ou até mesmo através da Cochrane, mas ele não pode perder a oportunidade de recuperar informação no Embase também. A gente tem a Web of Science e tem a Scopus. Essas bases, elas são de acesso restrito. Eu, pelo fato de estar vinculado a uma universidade que tem acesso à rede CAF, eu consigo acessar o Embase através da rede CAF. Bom, aqui são algumas bases de repositórios de dados científicos especializados. Então, eu citei aqui a Sinahal, que é uma base específica para produção científica na área da enfermagem, porém é de acesso restrito. A gente tem a PsyInfo, que é uma base de indexação de estudos que são publicados por psicólogos. A gente tem a base Pedro, que é bem específica, essa ainda de acesso livre, de fisioterapeutas. Enfim, a gente tem bases que são específicas para uma determinada área do conhecimento.
Nós temos algumas outras bases que a gente considera complementares para a minha área de pesquisa, por exemplo, que é a Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde, a ATS. Então, a gente tem a base da Rebrates, essa, inclusive, já não funciona já há bastante tempo, que é o CIS-Rebrates, mas a gente está pensando em reformular essa base. A gente tem a base de evidências do NHS, do Reino Unido, do CADIT, no Canadá, do NICE, que para a gente é uma excelente base para a área de ATS. Tem o Trip Database, que também é outra base bastante importante para a gente na área da ATS. É inclusive um metabuscador, o Trip Database é um metabuscador, e são de acesso livre. A gente tem ainda as bases de registros de ensaios clínicos. Então, conforme eu disse anteriormente, nem sempre a gente vai recuperar informações de ensaios clínicos cujos resultados já foram publicados a partir da avaliação cegada dos pares. A gente pode recuperar esses documentos também em bases de pré-print, né, de estudos que ainda não passaram pela avaliação cegada dos pares, que a gente entende, então, como sendo literatura cinzenta. Então, literatura cinzenta é todo e qualquer documento que não passou pela avaliação cegada dos pares. Teses, dissertações. Ah, mas tese e dissertação teve uma banca que avaliou? Teve, mas essa banca não estava cegada. Então, literatura cinzenta é todo e qualquer documento científico que não passou pela avaliação cegada dos pares. Então, a gente consegue encontrar essa literatura ainda cinzenta, ainda que seja ensaio clínico, lá no Clinical Trials, né? Os responsáveis pelo ensaio clínico que ali foi registrado costumam colocar atualizações com relação aos resultados. Eles não têm obrigação, mas alguns colocam lá atualizações. Então, a gente também precisa recuperar informações lá no Clinical Trials, por exemplo, ou aqui no Brasil, na REBEC, na Rede Brasileira de Registros de Ensaios Clínicos. Bom, eu não vou abordar com vocês, nesse momento, como é que a gente acessa a rede CAF, até porque ela fica restrita às instituições que têm o convênio. Eu citei aqui o caso das universidades. O convênio foi feito através da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Bom, os desenhos de estudos que são mais adequados para cada tipo de pergunta estão aqui elencados. Então, se eu quero trabalhar uma pergunta de pesquisa, uma pergunta clínica que tem a ver com terapia, qual seria a fonte de informação mais, digamos, confiável do ponto de vista de se encontrar aquilo que eu gostaria de encontrar? Não confiável em termos de qualidade da evidência, mas que vai me permitir encontrar aquilo que eu gostaria de encontrar. Se tem qualidade ou não nesse ensaio clínico, isso vai ficar para o momento da avaliação crítica dessa evidência. Mas o fato é que para terapia, o melhor desenho de estudo são os ensaios clínicos controlados, os ensaios clínicos randomizados. É claro que para cada tipo de estudo eu também preciso pensar num tipo de ferramenta para avaliar a qualidade metodológica. Então, ensaio clínico randomizado, a melhor ferramenta é o Risk of Bias, né? O famoso ROB, a gente já está na versão 2, mais atualizada, então é mais recente do que essa versão de 2011, é o ROB 2. E para todos os outros tipos de estudo, a gente precisa pensar numa ferramenta que vai te possibilitar uma avaliação mais crítica do risco de viés de acordo com o delineamento. Da mesma forma que o tipo de estudo que você vai incluir na sua revisão deverá olhar, deverá respeitar, deverá atender aquilo que se pretende encontrar como resposta para a sua pergunta de pesquisa. Então, a minha área, que é a avaliação econômica de tecnologias em saúde, se a minha pergunta de pesquisa tem a ver com custo, exemplo, utilizar a intervenção A comparado à intervenção B, é mais custo-efetivo no SUS? Então, veja que o meu desfecho ele é dividido em dois momentos, né? Ou dois tipos de desfecho. Desfechos de custo e desfechos ou de segurança, ou de eficácia, ou de efetividade.
Então, qual é o tipo de desenho de estudo que eu vou incluir na minha revisão sistemática? Estudos de avaliação econômica, ou de custo-efetividade, ou de custo-utilidade. Então, a gente definir uma pergunta de pesquisa, a gente pode perceber aqui, reiterando o que eu disse no início da nossa conversa, é o ponto de partida. Se eu erro na minha pergunta, tudo dali para diante vai literalmente por água abaixo, será em vão. Já falei aqui o que é PubMed, né? A gente vai trabalhar especificamente com PubMed para a gente acessar a base do Medline. Então, é um portal de serviços onde a gente vai encontrar ali literatura biomédica e literatura de áreas afins, né? A gente tem pelo menos ali 3 bases, 2 são comumente utilizadas, que é especificamente o Medline, a gente utiliza muito, e a Central. São as 2 bases mais utilizadas que a gente pode acessar dentro do Medline, dentro do PubMed, na medida em que eu gostaria de buscar informações para além daquelas que constam no Medline. Então, o PubMed reúne ali o Medline, a base Medline e a base da Central. É uma base riquíssima, né? A gente já passa aí de 30 milhões de documentos que estão ali catalogados, indexados. A facilidade que você tem de acessar os links com textos completos e a facilidade que você tem de baixar os seus documentos que foram recuperados para um gerenciador de referência que é de fundamental importância que a gente utilize. Algumas diferenças básicas entre o que a gente entende por um portal, o que a gente entende por uma base. Então, aqui, esclarecendo um pouco mais aquilo que já foi dito, né? O que é a base, o que é o portal PubMed, o que é a base Medline. Então, no PubMed, nós temos citações que vêm do Medline, das revistas indexadas na base Medline, revistas, manuscritos depositados na Control, na PMC, e ainda na NCBI, né? Essa é uma base que a gente encontra também bastante documentos, mas não estudos como aqueles delineados no formato de ensaios clínicos. Isso realmente, a Medline é melhor do que qualquer outras 2 dessas bases que estão dentro do PubMed, tanto a PMC como a NCBI. A PubMed pode ter links para os artigos completos, isso é uma facilidade também, ou ainda te direcionar para manuscritos que estão indexados tanto no PMC como também no NCBI e ainda nos sites das próprias editoras dos periódicos científicos. E às vezes você consegue acessar o documento gratuitamente e na íntegra. Bom, o que é importante a gente destacar aqui? É que se você limitar a sua pesquisa a PubMed utilizando um descritor controlado, que é o MESH, você só vai conseguir recuperar informação dentro do Medline de estudos que foram indexados utilizando esses termos controlados, esse vocabulário controlado. Daí a necessidade de, além de utilizar o MESH, a gente utilizar também os entretermos, que seriam os sinônimos desse MESH. Não é o termo controlado, mas são sinônimos ou entretermos que a gente pode utilizar e devemos utilizar para que a nossa busca seja a nossa estratégia de busca seja a mais sensível possível. Então, o idioma, podemos assim dizer, ou a linguagem que o Medline reconhece é o Medical Subject Hidden, que é o MESH. Na literatura latino-americana e do Caribe, por exemplo, o que a gente reconhece nas nossas bases é o DEX, que são os descritores em ciências da saúde, que são em português, obviamente, né? O MESH ele é em inglês. A gente tem uma terceira linguagem, que seria o Entry, que é uma linguagem específica do Embase. Alguns desses termos controlados em tris, eles são semelhantes aos meshes,
mas não necessariamente todo mesh é um entry. Alguns são iguais, outros nem sempre. O que significa dizer que não adianta você querer extrapolar uma estratégia de busca que você utilizou para recuperar informação no Medline, portanto, utilizando o mesh, extrapolar essa estratégia de busca para tentar recuperar informação no Embase. Pode ser que não funcione, justamente pelo fato do Embase não reconhecer essa linguagem mesh, ele não reconhece descritores mesh. O Embase tem um descritor específico, controlado, que é o entry. Então aqui a gente tem os descritores que a gente acabou de comentar, o mesh, que o PubMed consegue ler tranquilamente, né, a exemplo da base Medline, os DECs, que são os descritores que nós utilizamos na literatura latino-americana e do Caribe, que são os descritores em ciências da saúde, e o entry, que é essa linguagem específica do Embase. Então, tanto o mesh, quanto o DEX, quanto o entry são os descritores controlados, mas existem também os seus respectivos sinônimos, que necessariamente precisam ser incluídos, contemplados na tua estratégia de busca, sob pena de você não conseguir fazer uma recuperação de informação nas bases a partir de uma estratégia de busca sensível. Então, é necessário que você contemple. Nas nossas estratégias de busca, ou nós vamos utilizar os operadores booleanos, esses são utilizados com muita frequência, ou nós vamos ainda utilizar também aqueles operadores de mascaramento, ou ainda outros tipos de operadores que nós chamamos de operadores de truncamento. Eu sugiro que evitem utilizar, a menos que vocês tenham dúvidas, por exemplo, de como é que se escreve um determinado termo. Se eu escrevo com Z ou com S. Então eu coloco ponto de interrogação naquela letra que eu tenho dúvida. É com S ou é com Z? Coloca um ponto de interrogação, ou seja, faz esse mascaramento e quando você vai recuperar a informação, a base vai retornar para você tanto utilizando uma letra como também utilizando a outra letra. Então, isso é um recurso que pode ser utilizado nessas circunstâncias especificamente, somente diante da dúvida, da incerteza, da grafia daquele termo controlado. O termo controlado é mais difícil da gente não saber grafar esse termo controlado. Talvez isso possa ser mais comum quando se trata aí de sinônimos, de entretermos. O truncamento, ele é mais, digamos, utilizado do que os operadores de mascaramento. Então, você sabe como é que você escreve, né, como é a grafia daquele termo controlado do seu entretermo, mas digamos que você quer ir além daquele sufixo da palavra. Então, a gente tem aqui epidemiology. Então, eu gostaria de ir além. Então, eu citei aqui como exemplo que eu colocaria epidem e um asterístico. A base vai recuperar diferentes termos que eventualmente poderão responder aquilo que de fato você quer, mas não necessariamente isso é uma regra. Ele pode recuperar muitos documentos utilizando palavras, termos não controlados, que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que você gostaria de recuperar. E aí você acaba recuperando muito lixo. E isso vai te dar trabalho na hora do refinamento. Aqui eu trago alguns outros operadores de truncamento. O cifrão é muito comum lá na Cochrane, na Medline, da BVS, na Lilac. Eles aceitam esse tipo de truncamento. Esse tipo de truncamento, ele vai substituir, por exemplo, o asterisco lá no PubMed. Então veja que na Cochrane é o cifrão. Se eu for buscar diretamente no Medline, eu vou utilizar o cifrão e não o asterisco. Então o que eu quero ressaltar é que a gente precisa tomar muito cuidado com esses operadores de truncamento, porque se a gente criar o hábito de utilizá-los numa determinada base ou num determinado portal, quando a gente mudar o portal ou a base e for utilizar o truncamento, isso vai te criar problema, porque eventualmente ele não será reconhecido naquela base ou naquele portal.
Com relação aos operadores booleanos, é importante a gente destacar que o operador de negação, que é o NOT, esse a gente só utiliza quando muito necessário, e eu recomendo que ele apareça sempre no final da sua estratégia de busca. Então, eu quero recuperar documentos que contenham a palavra X, OR, ou Y, pensando essas letras como se fossem intervenções, tá bom? OR, Z, OR, W, ou seja, eu estou utilizando o operador booleano OR justamente para falar para a base ou para o portal que eu quero que ele recupere informações utilizando o termo controlado, mas também os seus entretermos. Então, eu coloco na estratégia de busca o termo controlado, dou um espaço, coloco o operador booleano OR, dou mais um espaço e vou acrescentando os respectivos sinônimos, os respectivos entretermos. Sempre na hora que eu estiver realizando uma estratégia de busca dessa natureza, utilizando o OR, ele sempre deverá aparecer entre as palavras, entre os descritores, e sempre afastado, ou seja, um espaço antes e um espaço depois do OR, separando, portanto, os termos que eu gostaria que ele recuperasse a informação. Então, o NOT, ele sempre deverá vir por último. Então, vamos pegar esse exemplo. Eu quero que recupere informação utilizando ou contendo descritor A, OR, descritor B, mas suponhamos que aqui eu esteja tratando de uma intervenção e a minha população não é população de crianças. Então, eu não quero que recupere documentos que tenham incluído crianças nesses estudos. E aí, no final, eu vou colocar NOT crianças. Ou seja, a base vai entender que ele deve recuperar a informação desde que essa informação não contenha criança, tá bom? O operador AND é um operador bastante delicado e ele só deve ser utilizado quando eu tiver o objetivo, quando eu quiser, por exemplo, fazer a interseção entre os braços do teu pico. Então, se eu quero fazer a interseção entre pacientes diabetes mellitus do tipo 1 com insulina glargina, aí eu vou utilizar o operador AND. Perceba que o operador OR, ele vai tornar a tua busca muito mais sensível. O operador AND, ele já vai limitar um pouco mais a tua busca, ele já vai fazer com que a tua busca seja um pouco mais específica. Por quê? Porque ele vai recuperar documentos que contiveram ali, que abordaram, pacientes diabetes mellitus do tipo 1 e insulina glargina. Então, ele já torna a tua busca mais específica. E quanto mais AND eu for utilizar para fazer a interseção entre os braços do pico, mais específico será a minha estratégia de busca. Ou seja, isso vai limitar bastante o número de documentos que você vai recuperar. Isso pode ser uma coisa ruim, a depender de onde é que você vai forçar a sua base a procurar por esses termos. Se é no título ou no abstract, que é o que é mais comumente utilizado e o que eu recomendo, que você faça a busca olhando para o título e o resumo, ao invés de utilizar o texto todo, tá bom? O texto todo eu só costumo utilizar quando eu sei que eu tenho poucas evidências a respeito daquele assunto. Então, para tornar a busca mais sensível, eu não vou limitar essa busca ao título e ao resumo. Eu quero que a base me recupere, me retorne informação que contém aquele descritor em qualquer momento do texto, quer seja no título, quer seja no resumo, quer seja no corpo da discussão. Enfim, eu quero tornar minha busca mais sensível. Mas quando eu estou fazendo uma revisão sistemática de um tema, de uma intervenção, por exemplo, que eu já sei que o estado da arte ele já está bem trabalhado, ele já é bem
robusto, já se produziu muita coisa de conhecimento a respeito daquilo que eu quero avaliar, eu recupero informação somente olhando para o título e para o abstract. Quando a gente estiver falando um pouco sobre a parte prática, a gente explora um pouco mais a utilização dos operadores booleanos. Mas essa imagem mostra perfeitamente o seguinte, olha, operadores booleanos, eles deverão ser utilizados para fazer a interseção, quando couber, entre os braços do pico. O operador OR, ele deverá ser utilizado para fazer a combinação de termos na horizontal, diferente do AND, que é para fazer a interseção entre os braços do pico. Portanto, ele é utilizado aqui na vertical. O OR é utilizado na horizontal. Então, o OR, ele fugiu um pouco aqui da sua posição, ele deveria estar dentro ou da intervenção ou dentro do controle. Tá certo? Da mesma forma, o NOT. Eu já falei do cuidado que a gente precisa ter com o NOT, por isso a gente deixa esse operador booleano sempre por último, para que eu consiga excluir, por exemplo, num estudo experimental, se eu não quiser ou não puder utilizar o termo ensaio clínico, mas quiser recuperar informação que trate de ensaio clínico, mas que foi indexado como estudo experimental, eu necessariamente preciso colocar lá no final not cobaia, not rato. Do contrário, ele vai me trazer estudos de bancada. Então, eu preciso saber como utilizar cada um desses operadores booleanos. Filtros, conforme eu já disse aqui, eu utilizo basicamente o TIAB, que é o título e o abstract, tá bom? Ou seja, a base vai olhar para o título e para o abstract para tentar identificar ali se existe descritores que estão dispostos ou que foram relatados ou que foram apontados na minha pergunta de pesquisa. Quando eu seleciono só o título, eu limito muito a minha busca. Do contrário, quando eu marco lá buscar em todos os campos, eu corro o risco de tornar minha busca muito sensível, a ponto, inclusive, de aparecer esse termo utilizado lá nas referências bibliográficas, ou eventualmente, dependendo de alguns casos, né, dependendo do tipo do descritor que você utilizar, até no nome dos autores de determinados estudos que foram incluídos. Bom, os filtros validados, eu sugiro que utilizem tão somente filtros para recuperar informações relacionadas a ensaios clínicos randomizados. Então, o próprio Medline, via PubMed, te dá essa possibilidade de você utilizar filtros validados. São filtros que vão retornar para você uma busca muito mais refinada. E é muito comum também a gente utilizar o Clinical Queries, tá bom? Essa é uma estratégia interessante, mas eu não sugiro a sua utilização caso você não tenha assim muita experiência em realizar revisões sistemáticas. Mas essa é uma forma específica de você recuperar informação, apontando ali no portal do PubMed questões de pesquisas, né, questões clínicas, que estão basicamente selecionadas ali em categorias de estudos clínicos e de revisões sistemáticas. Então, é algo bastante específico. Filtros validados para a minha área. Então, já existem filtros lá para avaliação econômica. Eu, particularmente, não utilizo. Eu tenho um pouco de restrição com relação à utilização de filtros. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai falar especificamente como é que a gente monta a estratégia de busca com base naquilo que a gente tratou nesse primeiro encontro aqui e como é que a gente recupera a informação, portanto, como é que a gente vai explodir essas buscas nas respectivas bases e portais. Então, a gente fica por aqui. Até breve.